o destino de Gabigol tá definido, fonte segura, já tem festa preparada para o jogador, pode usar inclusive a camisa 10. No dia 1º de janeiro, vamos falar sobre isso já já. Além disso, tem o Davi Luiz podendo acertar com o rival do Flamengo. Negociações estão avançando, faltam alguns detalhes, mas pode ser encerrado inclusive antes do fim do ano e já ter o destino do Davi Luiz selado para 2025. Além disso, tem o Andréas Pereira que está muito próximo de ser anunciado pelo Palmeiras, mas a questão é que o time dele ainda não aceitou a proposta. A gente vai falar os detalhes de como o Palmeiras está tentando a sua liberação e como o Andréas Pereira está forçando a barra, o quanto ele quer jogar no Palmeiras. E a gente vai falar sobre isso também logo depois da vinheta. E também vamos falar de uma notícia que pode ser melhor do que muita contratação para muita gente, que é a provável, a quase certa saída de Alan do Flamengo, que tem proposta e deve sair, deve ser anunciada a saída de Alan nos próximos dias. Pega a visão, segue o Lucão, vamos falar sobre tudo isso logo depois da vinheta. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, eu sou o Lucão Vital. Hoje a gente vai falar sobre uma série de assuntos aqui do futebol brasileiro. Entre eles, um que tá dando o que falar pra torcida do Flamengo. Alguns meio torcendo o nariz, outros indiferentes, que é a iminente saída do Andréas Pereira do Fulham a caminho do Palmeiras. Palmeiras ofereceu nada mais, nada menos do que 18 milhões de euros pelo Andréas Pereira. O Fulham negou, ele foi aumentando a proposta e chegou agora no valor de 22 milhões de euros pelo Andréas Pereira. E o detalhe aí que fica mais interessante, que além de ter a questão toda da Libertadores 2021, que ele teve a falha na hora do gol do Daverson e tudo mais, tem essa questão de ele estar muito empenhado em convencer o Fulham a liberá-lo, a aceitar a proposta. A questão dele de salário, de prêmios, a remuneração dele com o Palmeiras já está toda fechada. A questão hoje é só o Fulham liberar, aceitar os 22 milhões de euros por ele. E esse empenho, essa vontade toda que ele tá de voltar ao futebol brasileiro, é que tá deixando alguns torcedores rubro-negros meio assim, de nariz torto, porque ele é um cara que falou sempre muito bem do Flamengo, disse que gostaria de voltar ao Flamengo, mas a gente tem que levar em conta que a torcida do Flamengo, grande parte da torcida do Flamengo, massacrou o cara na época do erro dele que deu a vitória pro Palmeiras, ou deu aquele gol do Daverson na final. Então, eu não sou dos caras que vai crucificar porque ele tá indo pro Palmeiras. Ele muito provavelmente está querendo voltar ao Brasil para provar que pode jogar bola em alto nível, como tem feito lá na Premier League. Então, tem tudo para voltar e tem tudo para jogar muita bola, e o Palmeiras está dando uma moral absurda para ele, não só em questão dos 22 milhões de euros, mas está prometendo um salário altíssimo, está prometendo talvez a camisa 10 para ele. Então, Andréas Pereira chega com status de craque, de titular para o Palmeiras, e pelo que vem sendo noticiado, tem tudo para ser anunciado nos próximos dias já como jogador do Palmeiras para 2025. E também a gente vai falar agora de uma notícia que eu falei na abertura, que pode ser a melhor notícia para muito torcedor rubro-negro, que é a quase certa saída de Alan do Flamengo. O Flamengo recebeu uma proposta do Pumas do México por ele, por um empréstimo com opção de compra. E aí esse empréstimo já é remunerado, é um empréstimo de aproximadamente 2 milhões de euros, com um valor de opção de compra de 4 milhões e meio de euros. Mesmo que o Pumas, durante o empréstimo, opte por comprar o Alan, o Flamengo sairia num prejuízo na operação como um todo, porque o Flamengo gastou por volta aí de 10 milhões de euros para contratar o Alan. Porém,
nas circunstâncias atuais, eu não acho um mau negócio. Porque o Alan não vem rendendo nada. Alan tem um salário hoje de R$900 mil, acredite se quiser. Então o Flamengo precisa desse fôlego na folha salarial e, em contrapartida, ainda receberia algum dinheiro por ele. Então é, com certeza, um bom negócio com essa saída aí do Alan, principalmente porque tem essa possibilidade de exercerem a opção de compra. E caso o Pumas não queira comprá-lo, eles já vão ter pago 2 milhões de euros, o Alan vai voltar e o Flamengo pode no ano que vem voltar a utilizar, pode emprestar de novo, pode fazer o que quiser. Só ele, caso ele saia, já abre uma brecha na folha salarial do Flamengo de R$900 mil por mês. Ou seja, por ano aí, já deve dar por volta aí de 10,8 a 11 milhões de reais a mais de salários. E aí, se a gente for pegar saída do Davi Luiz, que ganha aí por volta de 1 milhão, 1 milhão e 200, saída de Gabigol, que ganha entre 1,5 e 1,8, ganhava, já dá uma base aí de 3 milhões ao mês. Juntando com Alan, juntando com outras possíveis vendas, o Flamengo está economizando aí no mínimo 40 milhões de reais, considerando só Gabigol e Davi Luiz. Se adicionar o Alan, adicionar alguma outra venda, ele já pode chegar aí a 50 milhões de reais por ano economizados com saídas. E isso tudo quer dizer o quê? Não vai faltar folha para contratação, para salário de contratação. Por quê? A informação que eu tenho, e aí é uma fonte segura lá de dentro do Flamengo, é que o Flamengo está abrindo esses espaços na folha para contratações de peso, contratações que façam a diferença. A questão é, não é fácil fazer esse tipo de contratação, mas o Flamengo hoje sustenta o pagamento dessa folha, que é entre 25 e 26 milhões de reais por mês. O Flamengo não precisa enxugar essa folha se for pensar só na questão de honrar o pagamento. O Flamengo tem para honrar. Mas tem uma série de jogadores aí, por exemplo, o Gabigol saindo, o Davi Luiz saindo, outras possíveis vendas, jogadores que não vêm bem, tem o zagueiro Pablo voltando, que só ele ganha 600 mil reais, e uma série de outros jogadores que podem sair do clube, abrir mais essa brecha, e aí o Flamengo teria um espaço maior para contratações que ganham salários mais altos. A questão é que o Flamengo não está disposto a gastar tanto na compra do jogador. Como a gente já falou, o Flamengo tem uma verba aí de por volta de 20 milhões de euros para contratações, mas é claro que isso pode mudar com o dinheiro que vai entrar com vendas. Então, se o Flamengo vende um Wesley, por exemplo, ele já aumenta esses 20 milhões de euros para 50, para 45, para alguma coisa do tipo. Então, o fato é que o Flamengo vai ter muita brecha na folha salarial. Falta definir quem vão ser as contratações. Tem informação do Firmino que deve sair amanhã, que o negócio pode estar mais avançado do que muita gente pensa, principalmente por conta dessa brecha salarial. Então, a questão é que o Flamengo tenta uma forma de gastar mais com o jogador, com o salário, e menos com a compra dos direitos. Mas a gente vai falar disso. Estou confirmando ainda alguns detalhes aí para trazer para vocês, provavelmente no vídeo de amanhã, mais detalhes aí dessa negociação com o Firmino. Então, falamos aqui de saída de Gabigol e Davi Luiz, dessa brecha que abriu. E a gente tem a informação também que a negociação do Davi Luiz com o Vasco, como a gente já vinha falando, está avançando. Ele ainda tem pendências de acerto em relação a salário e prêmios, mas a questão é que o Vasco não teria que pagar a clube nenhum, o contrato dele acabou com o Flamengo, ou acaba agora no dia 31, e o Flamengo já informou que não vai renovar. O Vasco não está tão longe dos valores pedidos pelo Davi Luiz. A questão ainda é do lado do Davi Luiz. Um pouco por questão monetária em si, ele quer pedir um pouco mais,
e também a questão do Vasco ser um rival do Flamengo. Mas eu, particularmente, se o Davi Luiz vai pro Vasco, eu não ia ficar pé da vida com o Davi Luiz. Para mim, ele vai continuar sendo um cara que marcou a história dele no Flamengo. Não considero ídolo, mas é um cara que foi muito útil pro elenco, principalmente. Na bola, foi um jogador seguro e marcou, e eu continuaria tendo a minha admiração, o carinho pelo Davi Luiz, pelos serviços que ele prestou ao Flamengo. Então, não acho que seria algo muito problemático se ele fosse pro Vasco. Não acredito que seria um grande problema, não. Então vamos falar agora de Cruzeiro anunciando Dudu, ex-Palmeiras, que muita gente já estava noticiando, tinha uns boatos grandes de que ele de fato iria pro Cruzeiro. Foi anunciado hoje, na verdade ontem, porque eu tô gravando aqui na segunda noite. Então, Dudu, novo atacante do Palmeiras, e Gabigol. Gabigol tem destino certo. Agora é fonte segura, mais segura do que já tinha sido feita no Globoesporte.com, porque depois daquele anúncio do Globo Esporte, vieram outras fontes dizendo que poderia não estar certo, que estava na dúvida ainda, mas de fato, Gabigol é jogador do Cruzeiro. Cruzeiro já prepara uma festa gigantesca, um anúncio no dia 1º de janeiro, com o anúncio do Gabigol como craque do time. Inclusive, ainda não é confirmado, mas é bem provável que ele use a camisa 10. E é certo, Gabigol é jogador do Cruzeiro. Agora, batido o martelo, com fontes e mais fontes seguras, confirmado, Gabigol será jogador do Cruzeiro. E agora eu quero ouvir de vocês o que vocês acham de todas essas movimentações do mercado. Andreas Pereira indo pro Palmeiras, Gabigol indo pro Cruzeiro, Flamengo mais focado em vender do que para contratar, mas com seus alvos de contratação, possíveis saídas do Flamengo. E quero ouvir de vocês o que vocês acham disso tudo. Aguardo vocês curtindo o vídeo, compartilhando com os amigos e com a família. Também não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. E também não esqueçam de me seguir nas outras redes lá, no Instagram, no @LucãoVital, no @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii. E também tem o Twitter, o X, também no @LucãoVital. Beleza? Estamos crescendo aos poucos. Quero desejar a vocês todos que me seguem, que me acompanham, os que não seguem, tá em tempo ainda de me seguir antes da virada do Natal, antes da virada do ano, pra gente continuar crescendo. Compartilhem mais o canal sempre que possível para manter todo mundo atualizado. Eu busco sempre trazer informações confirmadas, sem clickbait, sem aquela coisa de trazer informação por trazer. Eu busco sempre apurar para a gente ter sempre as melhores e as mais atualizadas notícias do mundo do futebol e principalmente do Mengão. Beleza? Um Feliz Natal para todo mundo e pega a visão, segue o Lucão. Valeu, até a próxima! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima! Thank you.